Vamos continuar adorando ao Senhor, amém? Glória a Deus, amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Nós estamos vivendo uma série às quartas-feiras muito interessante. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho no Lagoinha News, mas eu queria pegar um gancho dela para a ministração desse tempo de adoração, né? Na quarta-feira passada nós ministramos uma unção de prosperidade financeira, uma área que nós vemos que é muito atacada pelo inimigo, em famílias, em casais, e por conta desta área, muitas coisas ruins têm acontecido, né? Muitas brigas, separações, e também muito conflito, muito desentendimento, e muitas coisas acontecem por conta da área financeira, principalmente nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, né? Se você for ver, muitos divórcios, assim, o número de divórcios aumentou muito, e uma das causas, entre tantas, é a área financeira. Mas eu queria falar para você que é da igreja, você que é cristão. Claro, você deve estar aqui conectado com a gente pela live também, de repente não é cristão, né? Também essa palavra dirigida a você, mas mais especificamente a você. Pega comigo essa palavra, irmão, não perde isso, por favor. Nós estamos vivendo um tempo, nos nossos dias dentro da igreja, em que muitas vezes o dízimo está sendo atacado, questionado, né, inflamado por muitas pessoas até da igreja, tentando defender a ideia de que o dízimo não é para o Novo Testamento, né? Primeira coisa que eu queria falar com você nessa área de dízimos e ofertas, pega isso por favor. Isso primeiramente requer uma revelação de Deus para o nosso coração. Não basta só você ler a Bíblia em si como um livro comum, você tem que buscar a revelação de Deus, porque existem muitos cristãos que passam a vida inteira e não concordam com algumas coisas da palavra, porque a revelação não desceu ao coração, as escamas estão nos olhos, e a Bíblia é um livro de revelação. A palavra de Deus em si própria diz que a Bíblia só se interpreta espiritualmente. Fora da área espiritual, se não for um discernimento espiritual, muitas coisas parecem loucura. Então olhar o entendimento bíblico no racional pode te levar a muitos questionamentos. E um dos questionamentos que a gente tem visto é a questão do dízimo, da oferta, mas principalmente do dízimo, defendendo que isso não é para os nossos dias, que isso era do Velho Testamento. E eu confesso que nos meus 27 anos de conversão, lá no comecinho da fé, eu sei que não parece, né? Você olha assim e fala, 27 anos de conversão, nossa, não parece, né? Porque o pastor parece que não tem mais de 30, como é que pode isso, né? Mas lá no comecinho eu questionei isso também. Eu questionei, e enquanto não encontrei clareza, eu não parei de questionar e estudar, e buscar em Deus a revelação. Então, é que o dízimo é para o Novo Testamento, eu não tenho dúvida, não tenho um pingo de dúvida, né? Eu também já questionei isso. Podemos olhar para os ensinos de Jesus, quando falava aos judeus, especialmente para um grupo dos judeus chamado de fariseus, você vai perceber que ele questionava essa turma por fazer a coisa certa, mas da forma errada. Faziam a coisa certa, mas da forma errada. Você vai ver isso em Mateus 6, que ele questiona, ele repreende, ele protesta de certo modo contra os fariseus que faziam oração, que davam esmola e que jejuavam. Isso é fazer coisa certa, sim ou não? Sim ou não, Lagoinha? Orar, jejuar e dar esmola é coisa boa, é coisa de Deus, sim ou não? Mas Jesus questionava que eles estavam fazendo a coisa certa, mas da forma errada, porque Jesus estava dizendo, vocês estão fazendo isso para ser visto pelos homens. É interessante como Jesus vinha para esse povo, para os judeus e para essa classe de fariseus, sempre repreendendo, mostrando que ele estava errado. Agora pega isso aqui, em um momento apenas, que eu consigo enxergar na Bíblia, em que Jesus elogia os fariseus. Em um momento, Jesus elogia os fariseus, que é em Mateus 23, que ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entre, do cominho, e tem negligenciado o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí ele diz, deveis fazer isso. Ele está dizendo, isso vocês estão fazendo certo,
Parece que é a primeira vez que Jesus fala para os fariseus que eles estão fazendo alguma coisa certa, e quando ele fala que eles estão fazendo a coisa certa, é justamente nessa área do dízimo. Vocês estão fazendo a coisa certa, porém vocês estão negligenciando o amor, a caridade e a fé. O fato de você fazer uma coisa certa não te dá base e compensa o direito de fazer a outra errada. Então continuem fazendo o que é certo, deem o dízimo, mas não esqueçam também de praticar o amor, a misericórdia e a fé. Olha que interessante, esse é um momento onde Jesus está falando diretamente com o grupo, e alguns irmãos, talvez até teólogos, podem dizer: pastor, mas eles estavam falando, Jesus estava falando com os fariseus, ok, mas em Mateus 22, eles chegam diante do Senhor e falam: Senhor, é lícito pagar o tributo a César? E Jesus fala: me dá uma moeda. Aí deram a moeda para ele. De quem que é a cara do cara que está aqui? Fala: é de César. Então é isso aí, vocês dão a Deus o que é de Deus e dão a César o que é de César. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E muitas vezes na interpretação que a gente tem, é que dar a César o que é de César é o racional, e dar a Deus o que é de Deus é no espiritual. Mas nós temos que ir além, é sim também no espiritual, mas ir além. O que Jesus está ensinando é o seguinte: fala, o tributo, o imposto é taxado, e vocês têm que pagar. Todos nós pagamos imposto, sim ou não? Sim ou não? Pagamos imposto, e muitas vezes nossos impostos são proporcional àquilo que a gente ganha. Então Jesus estava falando: uma parte, uma fatia do orçamento de vocês vai ficar para os impostos. Então deem a César o que é de César, mas uma parte, uma fatia daquilo que vocês ganham também pertence a Deus. Jesus está falando exclusivamente sobre isso, e ele vai discorrendo sobre esses ensinos: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E aí parece que aqui a gente já fecha a conta, passa a régua e está tudo certo. Mas aí aparecem uns teólogos brilhantes, umas mentes brilhantes, dizendo: pastor, mas aí eles estavam falando para judeus, Jesus estava falando para os judeus. Ora, você queria que ele falasse para quem, se ele nunca saiu de Israel? Não é verdade? Agora a pergunta é: os ensinos que Jesus fazia ficaram restritos apenas aos judeus, ou também chegou até nós? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Então os mandamentos e ensinos de Jesus chegou também até nós. Os evangelhos não é um tipo de deutós nomós, deuteronômio, de repetição da lei, repetindo a lei para os judeus. Não, mas é Jesus ensinando e dando continuidade. Muitas vezes ele cita: assim como eu falei com Moisés, que vocês continuem fazendo, e eu dou um novo mandamento para vocês. E ele continua esticando, e depois lá em Mateus 28 ele ainda diz: agora vocês vão por todo mundo, aos gentios, não aos judeus, e preguem o evangelho, e ensine essas pessoas o que eu tenho ensinado a vocês. É isso que está escrito em Mateus 28, sim ou não? Você está comigo aí, Lagoinha? Sim ou não? Então vocês vão, preguem e ensina o que eu tenho ensinado para vocês, inclusive dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, inclusive dar a Deus o que é de Deus, dar o dízimo, e sem negligenciar o amor, a caridade e a fé. Ensina o que eu tenho ensinado a vocês. A questão é que muitas vezes nós achamos que algumas coisas nós podemos arbitrar na nossa própria vida, e Deus deixou princípio. E se você for mais a fundo no Novo Testamento, a gente fala: poxa, mas 10% é muito, Deus pede 10%. Não, se você avaliar o Novo Testamento mesmo, ele pede tudo. Ele nos ensina que nós não somos mais donos de nada, que nós somos mordomos, que nós não temos nada. Você vai ver em Atos dos Apóstolos a igreja do Senhor Jesus nascendo, e o povo entregando suas casas, suas propriedades. Mas agora eu vou dar 10%, Então a referência que se tem é que realmente não tem um pingo de dúvida. Nós podemos discorrer um pouco mais numa outra oportunidade, quem sabe no próximo domingo, falando sobre Hebreus capítulo 7, do maior e sumo sacerdote, que é agora o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele valida o dízimo, sim, no Novo Testamento. Jesus valida isso. Isso não foi só para o passado, é também para o presente. Quem está vivo aí? Amém ou não? E a questão é, quando nós praticamos, pega isso aqui, irmãos, quando nós praticamos aquilo que Jesus está nos ensinando, nós vamos usufruir do benefício da obediência. Isso se chama bênção de Deus. Vou repetir: quando nós obedecemos ao Senhor naquilo que Ele ensina, nós usufruímos
dos benefícios do princípio que ele ensinou. Isso se chama bênção. Agora, o contrário da bênção é que muitas vezes a gente atrai coisas ruins para a nossa vida. Sim ou não? É ou não é? A Bíblia é um livro de princípio. Você não é obrigado, você tem a opção, na verdade, decidir. E isso só vai vir com revelação da palavra de Deus. Não é? Por exemplo, em Atos capítulo 5, conta a história lá, você conhece, de Ananias e Safira. Né? Aquele casal que vendeu um terreno, fez um acordo, falou: agora nós vamos lá entregar, vamos dar para a igreja aquele terreno lá. A gente vendeu o terreno, vamos fazer aqui um número aleatório, vendemos por R$1 milhão. Quando eles pegaram o dinheiro da mão, falou: 1 milhão é muito dinheiro para dar na igreja. Mas eles já tinham feito um voto com Deus. E aí então eles decidem entre eles, o casal, o Ananias e a Safira: vamos fazer o seguinte, vamos dar só 500 para a igreja, 500 a gente fica para a igreja, tá bom. 500 pau para a igreja já ajuda demais, ajudaria lá, Luiz. 500 mil reais ajudaria então, filho. Só que quando ele chega na igreja, ele vai diante do apóstolo, olha aí onde vem a revelação. A Bíblia é um livro de princípios espirituais. Não se questiona a Bíblia no racional, tem que ser no espiritual. Pedro estava cheio do Espírito Santo, e Ananias chega lá e fala: olha, nós vendemos aqui. E Pedro pergunta: por quanto vocês venderam? Vendemos por 500 mil. Pedro falou: porque você deixou Satanás encher o seu coração? Satanás é aquele que atribui às nossas vidas bênção ou maldição? Responde. Por que você deixou Satanás encher o seu coração e atrair maldição para a sua vida? Por causa disso, você vai sofrer a punição por isso. E Ananias cai duro ali, morreu. Aí recolhe ele, leva ele lá para fora. Depois de 3 horas chega a irmã Safira. Irmã Safira chega no culto, graça e paz, irmãos, tudo bem? Aquela coisa toda, né? A irmã Safira na igreja, toda feliz, que vai ofertar 500 para a igreja, mas 500 tinha posto no bolso. Aí chega lá, Pedro chama ela e fala: escuta, por quanto vocês venderam a propriedade? Vendemos por 500 mil. Vocês acham que vocês tentaram enganar quem? Não era de vocês? Por que não ficou com vocês? A questão é, o dinheiro não é você que recebeu? Se você não sente paz em dar, fique para você. Mas se você votou com Deus, você acha que você vai enganar quem? Olha aí, os diáconos da porta que arrastaram o seu marido para fora. Caiu morto aqui porque mentiu, e tu vai fazer do mesmo jeito. E pum, a mulher caiu também. Santo Deus, pastor, será que vai ter morte aqui na igreja hoje? Jesus amado, cadê os diáconos carregador de cadáver? Olha os dois ali, ó, carregador de cadáver. Levanta a mão aí. Vocês estão mais parecendo com cadáver do que carregador. Os carregadores de cadáver. Eu te amo, viu? Vocês são bonitos demais. Você está andando perto de mim, está ficando cada dia mais bonito ainda, né? Glória a Deus por isso. O Rogério chegou aqui, irmãos, ele era, pensa num bichinho feio. Agora está arrumado demais, está bonito, está andando perto de mim, né? Glória a Deus. Agora, querido, deixa eu te falar. Deus não vai mais matar ninguém. E aquilo que aconteceu não foi uma parábola, foi fato. A Ananias e o Safira morreram. Porque mentirou a Espírito, porque era o nascimento da igreja. E Jesus estava querendo ensinar princípios para a igreja, de como ela leva a sério essa questão. Então, querido, de quem é a 10ª parte daquilo que a gente ganhamos segundo a Bíblia? Diga, é do Senhor. Só 3 irmãos que creem nisso. Ou eu estou errado? Vamos ver de novo. De quem é a 10ª parte de tudo aquilo que nós ganhamos? Ah, glória a Deus, agora melhorou. Ele ouviu o que você falou, hein? Se comprometeu agora. Mas é do Senhor. E se é dele, quem é que administra? Hã? A Bíblia ensina que eles levavam os dízimos e as ofertas aonde? Aos pés dos apóstolos, para a igreja administrar. Se não é meu, eu não tenho direito de administrar. Como é que eu vou administrar uma coisa que não é minha? É ou não é? Mas isso é para quem recebe a revelação da palavra. Tem muita gente que passa anos na igreja e não consegue, né? A última coisa que converte é o bolso. Ele crê que o Senhor, se crê no Senhor Jesus, será salvo ele e a casa dele. Ele crê, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele crê que há promessas, mas quando fala do dízimo, não, aí não. Aí eu dou quanto eu quero, né? Não, existe um princípio, né? E quem pratica esse princípio vive milagre.
amém aqui, um aleluia aqui. Vamos lá de novo. Quem pratica esse princípio vive milagre. Só para os crentes agora. Quem pratica esse princípio vive milagre. Mas é no mundo espiritual essa coisa. Não adianta você ficar questionando no racional. Não adianta ficar questionando algumas coisas no racional. Não é? Deixa eu te dar um testemunho aqui tão lindo. Olha só, cadê a Ana Paula? Está ali, Ana Paula e Alexandre. Fique em pé, por favor. Esse é um casal bonito, irmão. Já anda comigo há mais de 10 anos. Tinha que ser bonito, não é? Glória a Deus, pode se assentar. Ana Paula é aquela moça ali, eu vou ler um testemunho dela aqui. Ela estava vendo a live de quarta-feira passada. Olha isso. E olha o testemunho dela aqui. Boa noite. A graça e a paz do Senhor a toda a igreja. Amém. Saudação da irmã Ana Paula. Meus filhos Davi e Sara ganharam bolsa de estudo no colégio Benjamin Constant, onde trabalho. De princípio, os livros para os estudos já estavam todos ganhados ou ganhos. A criança que avançava de série, os pais doavam os livros para a escola e a escola repassavam para os filhos dos funcionários. Mas no dia 4 de janeiro fui informada que os livros ganhados não serviriam mais, pois todos os livros foram trocados por outra editora. Fiquei preocupada, mas confiante. Aliás, são materiais e livros para 2, de alto custo, nas minhas condições, diz a Ana Paula. O custo inicial era de R$3.000, e aos poucos consegui alguns livros que não tinha trocado. Exemplo, literatura, música, inglês, alemão e educação financeira. Esse custo baixou para R$1.500, com um desconto de 40% que Deus preparou. Um só tinha dinheiro para comprar os livros para um filho. Eu só tinha dinheiro para comprar os livros para um filho. Não tinha mesmo para os 2. Fora os materiais escolares, como caderno, lápis, etc. Uma lista enorme. Ouvindo a palavra de quarta-feira, Deus me tocou. Ela não estava presencial, estava lá na live na casa dela. Ouvindo a palavra de quarta-feira, Deus me tocou e eu dei o meu dízimo. Diga amém, igreja. Ela abre parênteses e diz: confesso que não ia fazer, pois no meu pensamento, em caixa alta, natural, já me faltava verba para arcar com os livros. No pensamento natural, já não tenho dinheiro para os livros, ainda vou dar meu dízimo. Mas assim eu fiz, ouvindo a palavra, eu criei e dei meu dízimo. Na quinta-feira, não sei lá onde você mora, mas aqui onde a gente mora, a quinta-feira vem depois da quarta. Lá é assim também, Atibaia? Então, ela ouviu na quarta, na quinta-feira, né? Logo depois da quarta, né? Deixa eu ver se eu acho que eu perdi até aqui. Na quinta-feira, dentro do refeitório, com o coração angustiado, em pensamento, falando com Deus. Oh meu Deus, na terça já começam as aulas, e agora? Peguei minha bolsa e fui embora. Ao sair do colégio, já na calçada, o porteiro me gritou dizendo que a Áurea estava me chamando. Voltei até lá e ela me disse: você já comprou os livros? Disse que que compraria até sábado. Então ela me respondeu: compre só para um, porque eu vou doar o do outro. Agora pega aqui, segura aí. E exatamente o valor que dizimei na quarta é o valor dos livros. Saí dali explodindo de alegria e agradecendo a Deus e dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ele. Só vive isso no sobrenatural. Imagina, não tem dinheiro para comprar os livros, ainda vai separar e entregar o dízimo da igreja. Muitos racionais diriam: não, Deus entende, pode ficar com o seu dízimo. É como o profeta Elias, né? Quando chegou lá na viúva lá e falou: ó, faz um bolo primeiro para mim, depois para os seus filhos. Parece que o pastor, a igreja é mercenária, mas não é. Ela está ensinando princípios bíblicos que não se aprende na razão. Ela entregou o dízimo dela, e o dízimo dela foi proporcional ao valor que seria a compra dos livros do segundo filho. Você entendeu isso? Quem vive isso? Quem tem a revelação da palavra.
quem vive esse momento e entende o princípio da palavra de Deus. Amém ou não? Então a igreja não está ensinando você a manobrar, a manipular o seu dinheiro, irmão. Ninguém aqui põe revólver na cabeça de ninguém, falando se você não, para você congregar que você tem que dar dízimo, senão você não entra. Nós não faz a carteirinha da Lagoinha para você. Não, irmão. Você vai aprender na palavra. Se Deus falar no seu coração, se você entender que isso é um princípio de Deus para a sua vida, se a revelação vir em você, ok. Se não, fica para você. Deus ama o que dá com alegria, amém ou não? Mas aquele que não pratica o princípio, não desfruta dos princípios da bênção. Amém? Existe uma maneira de ganhar dinheiro natural. Você trabalha, você estuda e você ganha dinheiro. Natural, né? Fala. Aí, ó. Pessoal aqui da live não viu. Vou falar bem pertinho para você aqui. Você que não viu, ó. Você não ouviu o que a irmã falou ali. Ela falou que na quinta ela ganhou do primeiro. Você já está agradecendo a Deus. Na sexta ela ganhou do segundo. Agora, você pratica se você quiser. Se você quiser continuar vivendo na carne, questionando Bíblia, fica aí você fica aquele crente racional. Só vou dar se eu quiser. Fique à vontade, irmão. Aqui ninguém vai te empurrar a goela abaixo. Nós vamos ensinar você a palavra de Deus. É a palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém? Eu tenho mais testemunhos, mas não dá tempo para hoje. Eu vou contando durante a semana. Tenho pelo menos 4 poderosos testemunhos da palavra de quarta-feira, que eu vou compartilhando no decorrer da semana. Amém ou não? Então nessa hora eu quero dar para você a oportunidade de honrar ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. No seu banco aí, na sua cadeira, tem um envelope como esse. Aí dentro do envelope tem o número da conta, tem aqui o QR Code do PicPay e tem também o número do CNPJ da nossa igreja, que também é a chave Pix da nossa igreja. Quem entendeu, diga amém.